Que Jesus os abençoe nessa tarde. Eu quero convidar você para a gente estudar a lição de número 13, que vai falar sobre a encarnação do Verbo. São todos muito bem-vindos, que o Senhor possa os abençoar durante toda esta aula, para que nós possamos vir ter a compreensão da palavra do Senhor, para que nossos entendimentos venham ser abertos e nós possamos compreender a palavra do Senhor. Essa lição é a lição da CPAD, a lição de número 3 para os adultos. E hoje a gente vai falar a respeito da encarnação. Nós estamos estudando o tema principal, que é em defesa da nossa fé cristã, E hoje nós vamos aprender a defender a nossa fé quando for exposto, debatido, a ideia de que Jesus não era 100%, que ele era 100% homem, 100% Deus, que ele, quando nasceu, na verdade, era apenas um espírito, como muitas seitas, vão dizer, alguns filósofos, alguns estudiosos, que não creem na palavra, porque aquele que crê na palavra do Senhor sabe que a verdade não é essa, que nós cremos, que o Senhor Jesus, ele nasceu sim, ele se fez homem, se despojou da sua glória, habitou no nosso meio, que ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou e hoje vive e está sentado à destra do Pai. Então existem, ter atenção, gente, que essas 3 lições, essa que nós vamos estudar hoje, que é a encarnação do Verbo, e as outras 2 lições que nós vamos estudar, elas são parecidas, e a gente tem cuidado para poder não entrar nas outras lições. Por exemplo, a lição número 4, a gente vai estudar sobre Deus é triono, e a lição de número 5, Jesus é Deus. Então, nesta lição agora, na lição 3, da encarnação do Verbo, nosso foco é falar sobre a encarnação de Jesus, ele se fazendo carne. A gente tem o cuidado para poder não sair disso, tá? Para a gente não acabar entrando nas outras 2 seguintes lições, não misturarmos o tema. Tá bem? Até porque às vezes na classe a gente tem novos convertidos, eles têm um pouquinho de dificuldades para poder compreender este assunto e a gente precisa ir com calma, para que haja uma compreensão. E a primeira coisa que nós vamos começar, para que nós possamos compreender, é o significado da palavra encarnação. Quando a gente fala sobre encarnação, o que se entende? Quando nós vamos para o dicionário, a etimologia dessa palavra encarnação é fazer-se carne, fazer-se homem, tornar-se homem, revestir-se de carne. Esse é o significado que o dicionário nos traz, a etimologia desse termo. Encarnação significa isto. E o verbo, que verbo é esse? De que está se falando? De que está se tratando? Esse verbo aqui é Jesus Cristo, E é sobre isso que nós vamos estudar no dia de hoje. E outra coisa que eu quero destacar, com todas as vezes que nós falamos em encarnação, essa encarnação, ela vai afirmar na lição aqui especificamente o que é a humanidade de Jesus Cristo. Humanidade fala do ser humano, que ele se fez carne, tá? Então, estamos falando exatamente disso. E essa palavra encarnação, como eu disse, é o ato de ser feito carne. E a gente vai ver isso claramente para começar em 1 João, capítulo 1. Primeiro Evangelho, tá, gente? João 1, versículo 14, que diz assim, E o Verbo, quem é o Verbo? Jesus se fez carne, encarnou-se, se fez carne, despojou-se da sua glória, esvaziou-se, tá? Porque tem esse sentido também, esta palavra, tá? Esvaziar-se, humilhar-se, auto-humilhar, neutralizar, anular, despir-se. Esse é o significado dessa palavra encarnação. Então, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Cheio de graça e verdade. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Se fez carne. Encarnação é exatamente isso. O efeito, o ato de ser feito carne, que é o que está escrito aqui em João 1:14, ou seja, ele esvaziou-se, ele se anulou-se, despiu-se, saiu do seu trono de glória, se fez homem e habitou no meio de nós. O textuário desta lição
Tá, é exatamente isso que eu acabei de ler, que está no livro de João, o Evangelho, capítulo 1, o versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A verdade prática diz assim, ó: a vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas. Por isso, a negação da sua historicidade não se sustenta. O nascimento de Jesus não se trata de um mistério, não foi algo oculto, mas foi visto por várias pessoas, e essa história não tem como ser negada, como dizer que é mentira. A paz do Senhor, irmão Júlio, são todos bem-vindos, tá? Vai convidando o pessoal, vai compartilhando, vai comentando, deixando a sua sugestão. Irmão José Gomes, a paz do Senhor. Irmão Miguel, a paz do Senhor Jesus, que Jesus possa os abençoar, tá? São todos bem-vindos. Amém, é isso aí. Aí vamos participando, vai deixando a tua opinião, tua sugestão, para que nós possamos desenvolver juntos esta lição no dia de hoje. Vamos lá. A leitura em classe está em 1 João, Epístola, capítulo 1, do versículo 1 ao 3, depois 4, do versículo 1 ao 3, e 2 João, versículo 7, que diz assim, ó: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram a palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada, que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhas comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai, com seu Filho Jesus Cristo. João 4 diz assim, ó: amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Não creais em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Ó, alerta, cuidado. Muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Qual é o intuito? De torcer o evangelho, torcer a palavra, trazer uma outra conotação para o evangelho. É o que nós vamos ver nessa lição, onde muitos, usando a própria palavra, vão negar a encarnação de Jesus Cristo, onde muitos, utilizando da própria palavra, vão negar a ressurreição, a morte e outras coisas que nós vamos ver no decorrer dessa lição. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Agora, olha, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Então, se alguém confessa diferente, que ele não veio em carne, não é de Deus, é o quê? Se trata de um anticristo. O que é um anticristo? Todo aquele que se opõe a Cristo. Todos que se opõem a Cristo. Se trata do anticristo. E aí ele, continuando o versículo, diz assim: mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e esse que está já no mundo. Já está no mundo. 7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessaram que Jesus Cristo veio em carne, este tal, o enganador e o anticristo. Então, por isso que nós estamos estudando esta lição, para que nós possamos termos conhecimento da palavra e possamos combater cada uma dessas heresias que nascem dia após dia. Não é através de qualquer pessoa, né? Qualquer um, são pessoas que dizem ter o conhecimento, mas que esse conhecimento tem sido aplicado para o engano, tem sido aplicado para o erro, e o objetivo desta lição é abrir os nossos olhos para que nós conseguimos defender a nossa fé, defender fielmente, né, este evangelho que nós cremos, né? Porque se a gente não crê na encarnação de Cristo, se nós não cremos na encarnação do Verbo, é em vão nós usarmos a Bíblia Sagrada, é em vão a nossa caminhada como cristãos, como servo de Jesus, se nós não cremos na sua encarnação. A paz do Senhor, gente. Deixa eu cumprimentar o pessoal que está chegando, deixa eu parar aqui um pouquinho. Francimara, a paz do Senhor Jesus, bem-vinda. Pastor Samuel Bueno, bem-vindo. José Gomes Lima, bem-vindo. Jesus abençoe, gente. Deixa eu ver aqui na outra plataforma. Paz do Senhor Jesus, irmão Afonso, Deus abençoe, tá? Bem-vindo. Jesus abençoe vocês. Júlio Santos, bem-vindo. Amanda, bem-vinda, Jesus abençoe. Mensageiro Lu, bem-vindo, Jesus abençoe vocês, tá? Depois eu vou parando aos pouquinhos para poder... Irmão José, bem-vindo.
Depois eu dou uma parada e a gente conversa um pouquinho, tá? Vamos lá para a introdução da lição. Se você tiver sua revista, tá? Se você quiser acrescentar algumas referências que serão passadas, fique à vontade ou anotá-las, tá? Porque tem algumas referências que não estão na lição. Vamos lá. Vamos começar com um texto que está lá em Mateus, no capítulo 16, o versículo 4. Né? Esse é o texto para a gente começar a trabalhar esta lição. É interessante que nesse texto o próprio Jesus vai perguntar aos seus discípulos o que estão dizendo, o que estão dizendo a meu respeito, que eu sou. E aí eles vão responder como que o povo está vendo, como que o povo, de quem o povo diz que Jesus é. Porque a pergunta que Jesus faz, Mateus capítulo 16, o versículo 13, é assim, ó. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: que dizem os homens ser o filho do homem? Jesus quer saber o que os homens estão dizendo. Quem é ele? Como eles me identificam? E aí, qual foi a resposta que Jesus teve? Uns estão dizendo que é João Batista. Outros estão dizendo que é Elias. Outros que é Jeremias. E outros estão dizendo que é um dos profetas. Era assim que o povo discernia. Cumprindo aquilo que nós acabamos de ler aqui na palavra. Aquele que não tem o Espírito Santo, ele não consegue confessar que Jesus é o Senhor. Só que dentre os que ali estavam, quando Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Então, no meio dos discípulos ali se manifesta Pedro. E Pedro diz assim, ó: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Só que esse entendimento que Pedro teve de quem é, com quem ele está andando, quem é Cristo, não foi um entendimento que veio dele próprio, não foi um discernimento que veio dele próprio. Então o próprio Jesus responde a ele e disse assim, ó: bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Então a gente já começa a entender aqui que para conhecermos Jesus, saber realmente quem ele é uma revelação do alto, é uma revelação espiritual, não uma revelação espontânea da nossa carne, esse reconhecimento, mas é vinda através do Espírito Santo do Senhor. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, o versículo 13 também, o apóstolo Paulo, ele afirma exatamente a esse respeito, quando ele diz assim, ó, 12 e 3 da primeira carta aos Coríntios: Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Então essas pessoas que negam a encarnação de Jesus é porque não tem o Espírito Santo, porque aqueles que possuem jamais irão negar. Foi então, gente, em torno da cristologia que muitos se manifestaram as suas opiniões a respeito da encarnação, e cada uma dessas opiniões que foram manifestas foi uma mais exótica, mais excêntrica que a outra. E durante toda a longa história do cristianismo, nós vamos ver essas visões sendo debatidas, sendo criticadas, sendo teologadas, servindo para debates. Mas nós que confessamos Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós sabemos que toda a palavra é verdadeira e não há nenhum motivo para que nós possamos duvidar. Então, desde os primeiros séculos do cristianismo, houve uma tentativa de resposta para essas perguntas. Porém, muitos tropeçaram quando responderam, porque eles estão bebendo de uma fonte errada, eles estão empregando métodos inadequados, porque o meio que nós temos para provarmos a encarnação de Cristo é através da própria Bíblia Sagrada. Porém, o Espírito Santo, ele já tinha falado de antemão, já lá através do ministério de Paulo, sobre os pregadores de um Jesus estranho. 2 Coríntios, no capítulo 11, e o versículo 4, né, porque é isso que o povo está fazendo, pregando um Jesus Cristo estranho. Ele diz assim, ó: mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se a parte da simplicidade que há em Cristo. Versículo 4, porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro evangelho que não abraçaste, com razão ou sofrereis. Então Paulo já está alertando sobre esses falsos pregadores, sobre esses enganadores, para que possam estar como? Atentos, alertos. Essa é a nossa obrigação, porque nós só temos condições de defender a nossa fé quando nós temos conhecimento e base da palavra. E aí nós vamos ver algumas heresias que negam
a corporeidade de Cristo, que é a primeira parte da lição que nós vamos estudar, né? O primeiro item vai falar sobre o docentismo e o que significa essa palavra docentismo, né? Ela vem do grego, que significa exatamente ter aparência. Ter aparência é uma das mais antigas heresias da história da igreja, e ela consiste em quê? Exatamente em negar consiste em negar que Jesus tivesse tido um corpo físico ou tivesse tido um corpo humano. Sua humanidade era simplesmente uma aparência, como um fantasma. É exatamente o que este movimento prega. Ele nega que o Senhor veio em carne, um movimento conhecido também como gnosticismo, né, que negava. É interessante a gente entender que não somente naquela época, mas nos dias de hoje também continua se negando. Então esse movimento ele buscava conciliar o quê? Todas as religiões e decifrar um sentido por meio de quê? De gnose. O que é gnose? Conhecimento. Né? O gnosticismo ele quer dizer exatamente isso. Essa palavra, né, vem de gnosis, que significa conhecimento, é um termo grego também. Então os membros desse movimento, o que é que eles pregavam? Eles ensinavam que a salvação é por meio de um conhecimento místico e não pela fé em Jesus. Era o que eles ensinavam. Se você precisa ser salvo, você precisa obter um conhecimento místico e não através da fé. Este movimento também negava o cristianismo histórico. Por quê? Porque segundo a sua doutrina, o Senhor ele não teve um corpo, não veio em carne. Seu corpo seria mera aparência, o que chamava de corpo docético, era a expressão que eles utilizavam. Então eles negavam Jesus Cristo. E quando o apóstolo João, quando nós vamos ler lá João 1:14, que é o texto áureo da lição, João enfatiza, deixa bem claro, o verbo se fez carne. O verbo se fez carne, que significa o verbo encarnou-se. E João, primeiro, vamos lá na epístola 4:3. Epístola de João 4:3, ele diz assim: e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. O espírito do anticristo. Então, o que é? Eu falei lá no início. Anticristo. Todos aqueles que se opõem a Cristo. Então, quando essas mensagens, né, surgem, essas mensagens heréticas, opondo, se trata de anticristo. E aí, o que nós vamos ver? João aqui, ele já diz que todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus, ele não procede de Deus. Por isso que o Senhor fala para Pedro, lá em Mateus 16, que nós acabamos de ver, bem-aventurado é você, porque não foi carne que te revelou, mas foi quem? Foi o Pai que trouxe aquela revelação de que estava ali falando com Jesus Cristo, não com Elias, não com nenhum dos profetas, não com Jeremias, mas com o próprio Jesus Cristo, tá? Então, a primeira parte dessa lição, ela trata exatamente sobre isso, né? O que é o docentismo, o que os docetas ensinavam sobre Jesus, que é exatamente isso que nós vemos, né? Os seguidores dessas heresias ensinavam coisas que não condiz com a Escritura, que não condiz com a palavra de Deus, e o nosso enfoque é destacar nessa lição que a humanidade de Jesus, como um verdadeiro homem. Lucas descreve o começo muito humano. Jesus teve parentes, Jesus teve amigos, Jesus teve vizinhos, Jesus teve primos, né? Nós vamos ver pessoas que tiveram contatos com Jesus, nós vamos ver pastores, nós vamos ver, né, relato da convivência de Jesus no decorrer da sua caminhada aqui na terra até os seus 33 anos. Vamos ver pessoas que foram até ele para receber cura, para receber milagres. Nós vamos ver que Jesus crescia em graça, em conhecimento. Nós vamos ver Jesus no meio dos doutores, pregando também e ensinando a palavra do Senhor. Vamos ver que ele teve um desenvolvimento tanto físico quanto intelectual e espiritual também. E a palavra do Senhor, ela nos prova isso. Basta que nós leamos e tenhamos o conhecimento da palavra, né? E o nascimento de Jesus, nós sabemos que ele foi o maior acontecimento de toda a história. Não foi o homem subir ou pisar na lua, ou foi Deus descer e pisar na terra. O maior acontecimento da história foi a encarnação do Verbo vivo. A encarnação de Jesus, ela foi maravilhosa em todos os sentidos, porque prova ser ele o maior, mais importante personagem da história da humanidade.
E por isso, né, nós entendemos também quando o próprio apóstolo Paulo ele diz assim, que por um homem, um pecado ele entrou no mundo, e precisaria que por um homem o pecado, né, viesse ser sarado, viesse ser tratado, viéssemos ser curados, que nós viéssemos, né, ter a oportunidade de refazer essa aliança com o Senhor. Então nós já vemos ali que Jesus se fez homem. Porque assim como Adão foi homem, né, o Senhor o fez, né, o Senhor tirou do pó da terra, soprou em suas narinas, deu a ele o fôlego de vida, porém o Senhor deu princípios, estabeleceu ordenanças para ele, em um determinado momento ele é seduzido, né, e ele desobedece ao Senhor, e assim com essa desobediência gerou o que? O pecado. E o pecado sendo gerado, nós vamos ver um sistema sacrificial que não era perfeito. Todas as vezes que os homens pecavam, era um animal sacrificado para perdão e remissão dos pecados. Porém, precisava-se que houvesse um sacrifício perfeito. Isso só era possível através de Jesus Cristo de Nazaré. Por isso, quando Jesus ele veio, o propósito, né, de Jesus Cristo era exatamente esse. Ele foi prometido desde lá o Antigo Testamento, né, que nasceria de uma virgem, né, e o seu nome seria Emanuel, Príncipe da Paz, né? Emanuel significa o Deus conosco. A própria Maria, quando ela tem, né, a sua gestação, quando ela recebe a visita do anjo, o anjo diz para ela, olha, o que tem em você é gerado pelo Espírito Santo de Deus. Quando José recusa a recebê-la, quando sabe que está grávida, esse próprio anjo vai até José e fala, olha, não deixe, não separe, não deixe a sua mulher, não a recuse, porque o que está nela gerado é do Espírito Santo. Então Maria, ela gerou Jesus, ela teve Jesus, não apenas Jesus, né, mas depois do nascimento de Jesus, nós vamos ver que ela teve outros filhos. Então, nós já começamos a entender, não é Virgem Maria, porque ela casou-se com José, ela teve outros filhos além de Jesus também, tá? Todos carne e não é um espírito. Assim como os demais filhos, né, que Maria teve, também Jesus também nasceu em carne, se fez carne, foi gerado através do Espírito Santo. Então, não há nenhuma dúvida, nós não podemos duvidar disso em nenhum momento. A encarnação de Jesus foi o próprio Deus vindo habitar entre nós. Esse termo Emanuel, onde eu diz que traduzido é Deus conosco, está lá em Mateus 1 e o versículo 23. Olha, Mateus capítulo 1 e o versículo 23. Olha o que a Bíblia nos diz. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Lucas concorda e ele declara que Jesus ele nasceu sim de uma mãe virgem, sem intervenção de pai humano, e ele foi concebido pelo Espírito Santo. Mas o fato dele ser concebido pelo Espírito Santo não significa que ele era um espírito. Mas Jesus, como todos aqueles que nascem de uma mulher, homem e 100% carne. Tudo que ele passou, se fosse apenas um espírito, não serviria para nada. Esse propósito todo seria em vão, porque precisaria que, assim como Adão, que era homem, um homem também morresse na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. Mas precisaria ser um homem puro, sem pecado. Mas Jesus estava, né, também sujeito a pecar, sujeito a errar, como nós erramos, como nós falhamos, mas em tudo ele venceu. Por isso que ele diz na palavra, no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, porque eu venci. O que ele está falando? Eu estive como homem, e como homem eu venci, e como homem eu e você podemos vencer também, porque Jesus Cristo é o nosso modelo. Então isso fica claro, mostra que Jesus ele assume aí uma forma humana, tá claro, né, em Mateus 1:23, e veio habitar entre nós, entre os homens. Quando nós lemos lá em João 1:14, diz que ele se fez carne e habitou entre nós. E aí Isaías, olha a profecia, tu vê que é uma profecia já messiânica, né? O próprio profeta Isaías, lá no capítulo 6, vamos lá, Isaías capítulo 6, o versículo 9. Olha o que a Bíblia nos ensina. Isaías, no capítulo 6 e o versículo 9. Entretanto, estou no 7. 6 e 9. Olha o que diz. Então disse ele, vai e diz a este povo, ouves de fato e não entendeis, e vede em verdade, mas não percebeis. Portanto, aliás, gente, eu estou trocando a referência. Vamos lá.
Agora sim, vamos lá. Diz assim, ó: portanto, o mesmo Senhor, porque um menino nos nasceu e um filho nos deu. Porque um menino vos nasceu e um filho nos deu. E versículo 14, estou lá no capítulo 7, tá? Versículo 14 diz assim, ó: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, será o seu nome Emanuel. Manteiga e mel comerá, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Olha só, versículo 15. Manteiga e mel comerá, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que esse menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de que se enfada será desamparada dos seus dois reis. É interessante que nós vamos ver que a própria Bíblia nos mostra e nos prova Jesus nascendo como humano, se formando, né, recebendo, né, instruções da sua família, seus pais o ensinando, de forma que quando, né, no 8º dia, assim como era um costume judaico, Jesus também foi circuncidado. Jesus é levado ao templo para ser circuncidado. E se Jesus, né, é um espírito, não haveria nenhuma possibilidade de haver essa circuncisão feita, né, em Jesus Cristo. Então é necessário que nós conheçamos, né? Outra coisa também que vai evidenciar, né, a respeito da encarnação de Jesus, quando nós lemos Mateus no capítulo 2, que o próprio Herodes, ele vai mandar matar todas as crianças, né, até 2 anos de idade, com qual propósito? De que Jesus venha a ser morto também. Se ele é um espírito, não há nenhuma possibilidade, não haveria por que Herodes procurar mandar matar todas as crianças até 2 anos de idade. E nós vamos ver que isso acontece, está lá em Mateus 2, a partir do versículo 13, e diz assim, ó: e tendo-se ele retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te, toma o menino e a sua mãe, foge para o Egito e demorar-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. O que Herodes queria? Matar Jesus. E aí ele diz que levantando-se ele tomou o menino e a sua mãe de noite e foi para o Egito. Fazer o quê? Fugir. Se era espírito, não precisaria fugir, porque não teria um acesso a esta criança. E vamos ver que José então obedece, pega Maria, pega Jesus, né, e foge até que então passa, né, essa perseguição. Depois já no versículo 19 do capítulo 2 de Mateus, a gente vai ver que sendo morto Herodes, o anjo do Senhor apresenta-se de novo em sonho para José no Egito, e ele levanta, pega o menino, pega Maria e vai para a terra de Israel, porque então já estava morto aquele que procurava matar o menino. Quem é o menino? Jesus Cristo. Então aí já mais outro versículo que nós não vamos ter dúvida nenhuma a respeito da encarnação de Jesus Cristo. Colossenses no capítulo 2 e o versículo 9. Colossenses 2 e o versículo 9, ele diz assim, ó: porque nele habita corporamente toda a plenitude da divindade. Eu vou ler do versículo 6 para vocês entenderem de quem está falando. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Está falando de quem? Das vidas que receberam Jesus Cristo como Senhor, como Salvador de sua vida. E aí ele continua dizendo: arraigados, edificados neles, confirmado na fé, assim como foste ensinados, crescendo em ação de graça, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias, de vã sutileza, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Mais outro versículo que nós vamos ver claramente, né, Jesus Cristo como homem ter sido encarnado. O João, né, afirma que Jesus habitou entre nós, está falando da sua encarnação na condição humana, não em condição divina. Este verbo habitar aqui, gente, o termo grego é morar em uma tenda.
morar em um tabernáculo, morar em uma cabana, né? Habitação aqui quer dizer isso, tá? É um termo grego que significa morar em uma tenda, morar em um tabernáculo, morar em uma cabana, tá? É isso que significa. E quando Paulo está referindo, né, a divindade de Cristo aqui em Colossenses 2 e o versículo 9, onde nós lemos, afirmando que nele habita toda a plenitude, nessa expressão aí, ó, nele habita toda a plenitude. Ele quer dizer o que com isso? Ele utiliza esse verbo habitar, também ele é derivado de uma palavra grega que traduzida é residir, morar. Ou seja, e só que essa morada aqui não é uma morada passageira, é uma morada de forma permanente também. Então essa palavra habitar em Colossenses 2, tá? Ela é de origem grega e ela quer dizer o que? Residir, morar e de forma permanente, porque nele habita corporamente toda a plenitude da divindade, tá? Então o corpo aqui é chamado no Novo Testamento de quê? De tabernáculo. E quando diz que o verbo se fez carne, quer dizer que ele tabernaculou-se. É isso que ele quer dizer. O verbo se fez carne quer dizer que ele tabernaculou-se. O tabernáculo é na ideia de quê? De provisório, de tenda. Assim como foi provisório. Foi até os 33 anos, né, que durou o ministério de Jesus. E aí com os 33 anos, nós vamos ver, começa-se ali cumprir-se o propósito dele aqui na terra, onde ele é perseguido durante todo o seu ministério, onde ele é rejeitado, onde nós vamos ver uma multidão clamando para que soltasse Barrabás, crucificasse Jesus, e ali nós vamos ver Jesus indo, né, no caminho do Gólgota, no Monte Caveira, onde ele é crucificado, onde ele é morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Após a sua ressurreição, nós sabemos que ele ainda permanece 40 dias na terra. Em sua primeira aparição ele vai fazer ali a Maria Madalena, é a primeira que vai ver Jesus após, né, ele ressuscitar. Depois Jesus apresenta-se para os discípulos no caminho de Emaús, né? A gente vê que enquanto os discípulos estão caminhando, né, em direção a Emaús, conversa com o próprio Jesus, né, mas eles não reconhecem, né, que é Jesus que está ali com eles. E quando eles sentam à mesa, né, eles então conhecem Jesus através do partir do pão. Eles identificam que é Jesus. Eles falam, então eu conheço este homem aí através do quê? Do partir do pão, porque eles conviviam com Jesus, e quando Jesus parte o pão, eles conseguem então a identificar. E depois nós vamos ver Jesus também aparecendo os discípulos na Galileia, apresentando, né-se a eles, e aí a Bíblia diz que quando eles o viram, o adoram, mas teve alguns que vão duvidar. O próprio Tomé duvida, né, que é Cristo, e então é quando Jesus diz para ele, ó, coloca a mão nas marcas, né, na marca que tinha na mão, que é a marca dos pregos, coloca a mão no corpo dele, na cintura, onde, né, a lança foi traspassada. Ou seja, um corpo deixa marcas, um espírito não possui marcas. E aí nós vamos ver Tomé colocando a mão nas mãos, onde os pregos foram colocados, né, ele coloca a mão na sua costela, onde a lança foi transpassada. Então tudo isso são evidências de que nós estamos falando de um Jesus que foi encarnado, que esvaziou do seu trono de glória, se fez homem, se fez servo, né? É assim que ele coloca, né? Se fez servo e habitou entre nós, e ele veio para servir. Ele diz: eu vim para servir. Este era o propósito de Jesus Cristo. E é interessante que somente depois, né, da sua ascensão é que ele volta de novo, né, ter o seu corpo glorificado. Então a Bíblia tem todas as evidências, né, provando a encarnação de Jesus Cristo, que todo momento em que ele esteve aqui, ele esteve como 100% homem, tá? E vamos lá, vamos falar um pouco mais sobre a encarnação ainda e a autorrenúncia. Essa doutrina que trata da autorrenúncia de Jesus, ao assumir sua natureza humana, sem deixar de ser Deus, pois ele não se esvaziou da sua divindade, tá? É uma doutrina que se prega, e nós vamos ver, né, isso, Filipenses 2, versículos 7 e 8. Abra sua Bíblia aí, Filipenses, no capítulo 2. Deixa eu só dando uma olhadinha aqui se tem alguma pergunta, gente. Vamos lá. Filipenses 2, do 7 ao 8, olha o que nos ensina a palavra.
mas aniquilou-se a si mesmo. Olha só, esse aniquilou-se aqui, eu falei lá no início da lição, né, que é um dos significados para encarnação, tá? Essa é uma palavra de origem grega, e quando se fala aniquilou-se, está se referindo à encarnação. Aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, viu? Tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, semelhante aos homens. 8. E achado na forma de homem, olha de novo, humilhou-se a si mesmo. Olha o grego aí de encarnação. Sendo obediente até a morte e morte de cruz. Aniquilou-se a si mesmo. Essa frase eu falei para vocês, é um texto grego. Quando a gente traduz essa frase, tá? Quando ele fala anulou-se, quer dizer esvaziou-se, ou seja, deixou de lado a sua glória celestial, a posição, né, soberana que ele tinha, né, o Todo-Poderoso, né, e riquezas. Nós estamos falando de riquezas espirituais, tá? Nós estamos falando de coisas espirituais, coisas do alto, tá? Os seus direitos como filho de Deus nos céus, ele deixou tudo isso, tá? E para que esvaziasse, e se esvaziou, encarnasse, viesse, né, e nascesse de uma mulher, nascesse de uma virgem, se fizesse homem para cumprir um propósito. Qual é o propósito? A própria Bíblia diz, né, que desde a fundação do mundo já havia-se um plano perfeito para o quê? Para a remissão dos nossos pecados. O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Quem é esse Cordeiro? Jesus Cristo de Nazaré. E aí, vamos lá para João 17, o versículo 4. João, o Evangelho 17, o versículo 4. A Bíblia diz assim, ó, 17, 4. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Eu glorifiquei-te na terra, tendo somado a obra que deste a fazer. O que está acontecendo aqui no versículo 17? No capítulo 17 de João. É uma oração, o qual o próprio Jesus Cristo vai fazer pelos seus discípulos, né, aqueles que ele escolheu. Jesus está entregando, né, ao Pai, para que o Senhor possa o cuidar. Tanto que ele diz assim, ó, não que retires deste mundo, mas que os guarde. E aí ele diz assim, ó, no versículo 3, e a vida eterna é esta, que conheça a ti só, por único Deus verdadeiro, Jesus Cristo a quem enviaste, eu glorificarei-te na terra. Jesus glorificou o Pai na terra, porque ele diz, aquilo que eu faço aqui é o que o meu Pai determina. Ele não estava fazendo por vontade própria, ele estava sendo cuidado, direcionado em todos os momentos por Deus, fazendo aquilo que aprove Deus, assim como eu como serva, assim como você como servo, se coloca e se posiciona, né, em relação a Cristo, deixando que ele controle as nossas vidas, deixando que ele nos direcione, fazendo assim a vontade do Pai, não a nossa. Como o próprio apóstolo Paulo falou, não mais vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. Então aqui nós vamos ver o Filho encarnado, ele dizendo, glorifiquei-te na terra, ou seja, eu fiz a tua vontade, exerci o teu plano, o teu projeto, tendo consumado a obra que me deste a fazer, tendo consumado, feito o que o Senhor entregou para fazer, assim eu fiz conforme o Senhor havia determinado. Jesus não estava fazendo a sua própria vontade, porque ele estava aqui a serviço do Pai, assim como eu e você estamos a serviço do Criador, assim como a igreja de Cristo aqui na terra está a serviço do Criador, Jesus Cristo também estava aqui para cumprir um propósito do Pai. Ele também se fez homem, ele também encarnou-se para cumprir-se um propósito do Pai. E ainda em João 5 e o versículo 30, João no capítulo 5 e o versículo 30, nos ensina assim, ó, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Jesus está falando. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, porque ele estava aqui como 100% homem. Ele diz assim, ó, como osso, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Olha, presta atenção, isso aqui, por isso que nós devemos ser imitadores de Cristo, gente. Quando a gente fala, quando ele diz, ó, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, porque Cristo habitou entre nós como homem, e como homem ele é exemplo, ele foi obediente, ele seguiu o que Deus, o Pai, quis,
O que o Pai traçou, os projetos, os planos do Pai, foi o que ele seguiu, foi o que ele obedeceu. Por isso ele deixa claro, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. O servo de si mesmo, ele não faz nada. Nós não fazemos nada se o Pai não nos direcionar. Se assim o Senhor não nos permitir. Nós só vamos onde Ele permite, chegamos onde Ele permitir. Nossos projetos, né, os projetos de Cristo, porque é Ele que está em nós agora. Assim Jesus está posicionando aqui como homem. Como homem, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade. Nós que servimos ao Senhor, que estamos a serviço de Deus, nós não fazemos a nossa própria vontade. Assim como Jesus, que estava a serviço do Pai, não fazia a sua própria vontade, mas a vontade do Pai que o enviou. Então a gente tem que entender, nós estamos falando aqui de um Jesus homem, que nasceu-se de uma virgem, foi gerado através do Espírito Santo, que até os 33 anos esteve aqui na terra, cumprindo e exercendo o seu ministério como homem, como filho do Deus Altíssimo, e que cumpriu todo este propósito até o dia de sua morte, tá? Então a gente temos que entender e vermos que nós estamos falando de um Jesus que se fez carne, se fez homem e que habitou entre nós. Por mais que tenha pessoas que não creiam, tá? Talvez, mas fala a respeito daquelas pessoas que veem Jesus, né, não como ser supremo, vê ele como ser inferior a Deus. Isso aí é assunto que a gente vai estudar em uma outra lição, que a gente vai falar sobre a Trindade. Então por isso que a gente não vai entrar nesse mérito aqui agora, porque tem pessoas que, religiões que não creem em Jesus, diz que ele não é Deus, né, ou que ele é inferior a Deus, que ele não é o Todo-Poderoso, exatamente por essas passagens que eles estavam para fazer a vontade do Pai. E lógico que ele está fazendo a vontade do Pai, porque nós estamos falando de um período em que ele se reencarnou, que ele se fez carne, que ele se fez servo, que ele se fez homem. Então aqui, como eu e você, ele está sendo direcionado pelo Pai. Por isso que a gente tem que ter o discernimento e sabermos separar as fases, tá? Neste momento aqui nós estamos falando de um Jesus homem. E não é por isso, né, que após a sua ressurreição ele se torna inferior ao Pai. Não, ele e o Pai é um só, e nós vamos estudar isso mais lá na frente para que nós não venhamos confundir as informações, tá? Só frisando, nós estamos falando aqui a respeito do Verbo encarnado, que é Jesus Cristo, aquele que se fez carne, aquele que se fez homem, que nasceu de uma virgem chamada Maria. Nós estamos falando desde o momento em que ele é concebido, que ele até o momento que ele ressurge ao céu, por o período que ele viveu aqui como homem, ok? E aí, continuando, né, quando nós falamos que ele desfez de sua riqueza. Que riqueza? 2 Coríntios 8 e 9, segunda carta aos Coríntios 8 e 9, ele diz assim, ó: porque sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua nobreza enriquecesseis. Olha só a preciosidade, a grandiosidade desse versículo. Porque sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre. Está falando de riqueza espiritual, está falando de tesouros espirituais, os quais o Senhor possuía e hoje possui lá nos céus, na eternidade. Ele abriu mão de todas essas riquezas e se fez pobre. Pobre porque ele se esvaziou dessas riquezas celestiais para poder habitar no meio de nós, sendo ele direcionado pelo Pai. E aí ele diz, qual foi o propósito disso tudo? Para que pela sua pobreza nos enriquecesses. Enriquecer de quê? Da glória de Deus, da majestade dele. Enriquecer sendo nós, sendo eu, sendo você, templo do Espírito Santo, moradia do Espírito Santo, para que o nome dele viesse a ser glorificado e exaltado em nossas vidas. E é nisso que nós somos ricos, porque nós possuímos este tesouro. E nós devemos cada dia, né, zelarmos por ele, para que nós não venhamos perdê-lo. Deixa eu ver quem chegou mais por aqui. Irmão Gessé Machado, bem-vindo. Edival Cardoso, bem-vindo, tá? Jesus os abençoe, gente, são todos bem-vindos. Manilma Sena, bem-vinda, tá? Jesus abençoe a vida de vocês. Ana Laura. Orar, irmã Ana Laura. Quando nós pedimos, nós sozinhos nós não conseguimos fazer nada, né? Mas quando nós gritamos por socorro e ajuda do Senhor, né? O Senhor ele nos ajuda, principalmente a trabalharmos em nossa mente, né? Para que o inimigo não venha setar, para que nós venhamos ter tais ideias, tais pensamentos e acabarmos cometendo tais pecados. Mas o Senhor Jesus ele nos dá força para que nós possamos vencer
É isso aí, irmão Wagner, bem colocado, né? O irmão Wagner colocou, o anjo Gabriel falou a Maria, bendita és tu entre as mulheres, bendito é o filho do vosso ventre, Jesus. Isso aí, muito obrigada. Bem-vindo, gente. Jesus abençoe vocês, tá, irmão Israel? Jesus abençoa. Daniel, tá? Muito obrigada por estar participando. Irmão Bruno, bem-vindo, tá? Jesus abençoe. Maria da Luz, obrigada, tá, irmã Maria da Luz? Que Jesus possa abençoar. Irmão Afonso Raimundo, a paz do Senhor. Jesus abençoe cada um de vocês, tá? E cadê a irmã, gente? Irmã Ana Laura, nós vamos lhe ajudar em oração. Isso é bom quando nós reconhecemos, irmã. Quando nós temos esse reconhecimento, é o primeiro passo para que Jesus possa trabalhar em nossas vidas, porque muitos, né, andam errante ou acabam errando e não reconhecem o pecado. E quando nós reconhecemos, é o primeiro passo para que Jesus possa trabalhar em nós e nós vamos lhe ajudar em oração, para que o Senhor possa convencer do contrário, né, para que Jesus possa, né, abrir a sua mente, trabalhar na sua mente, e limpando, e eu creio nisso, tá? Que Jesus te abençoe. Vamos lá, continuando, gente. Nós falamos, né, a respeito do versículo 7, onde ele se aniquilou-se, né, que é uma expressão que vem do grego, um termo grego que significa se esvaziar, que ele deixou de lado toda a sua glória, né, todas as suas riquezas, todos os seus direitos e se fez servo, viveu aqui como servo aqui nesta terra, né? Vamos lá. Outra coisa que nós vamos estudar é entendermos que a encarnação de Jesus é resultado da atuação do Espírito Santo, né? Nós vimos e estamos falando sobre isso, né? Que este Jesus, ao qual nós estamos falando de que ele foi concebido através do Espírito Santo, não foi através de uma relação sexual, mas concebido através do Espírito Santo, o qual ele foi gerado. Tá? Isso a gente tem que ter em mente, muitos têm isso em mente na verdade, mas esquece-se apenas do ponto principal, que Maria ela não continuou virgem, tá? Isso nós vamos ressaltar e depois nós vamos ter uma outra oportunidade também para poder falarmos sobre este assunto, tá? Então a encarnação ela deu a Jesus condições de quê? De ser mediador também entre Deus e os homens. Jesus participou da carne e do sangue, ou seja, natureza humana. Lá em Hebreus, no capítulo 2, o versículo 14, ele diz assim, ó, Hebreus 2 e o versículo 14. Hebreus 12, 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas para que pela morte, olha de novo a expressão, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Olha só, e visto como os filhos participam do sangue e da carne. Essa expressão, ó, participou das mesmas coisas. Olha só, participou das mesmas coisas que nós. E em tudo foi semelhante a nós. E quando Hebreus 2, no versículo 17 também, olha só o que ele diz. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Em tudo fosse semelhante aos irmãos. Para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus. Para expiar o pecado do povo. Então ele teve que se fazer semelhante. Deus lhe preparou um corpo humano, de carne, de osso, assim como nós. É o corpo que Jesus possuía. Hebreus ainda, no capítulo 10, no versículo 5, ele diz assim, ó, 10 e o versículo 5. Pelo que entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Viu? Sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. E Lucas 24 e 39, né, quando ele chega, aí você confere lá o que eu falei, quando ele diz assim, ó, veja as minhas mãos, os meus pés, sou eu mesmo, tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como o verde que eu tenho. Ou seja, não se trata de espírito, se tratava de um corpo físico, o qual Jesus recebeu. 1 Timóteo, no capítulo 2 e 5 também, deixa claro, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo e o homem, que ele é agora sim o nosso mediador, tá? E a natureza humana,
né, do Verbo encarnado. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. O Senhor Jesus, de forma voluntária, ele renunciou à sua glória, ele não foi, né, obrigado, ele de forma voluntária, ele renuncia à glória que possuía nos céus, como nós acabamos de ler, deixou, né, suas riquezas para ser o Redentor da humanidade. E para ser o Redentor da humanidade, ele sujeitou a limitações humanas, né? Assim como nós nascemos, crescemos, estamos expostos a enfermidades, a males nessa vida, a rejeição, a aflições, a tribulações, o Senhor Jesus também, ele enfrentou tudo isso, né, sendo ele humano. Essa natureza humana de Jesus, quando João diz lá em João 1:1, ele começa o evangelho de João dizendo: o verbo era Deus, né? O verbo se fez carne. Ele diz assim, ó, o mesmo apóstolo diz que na ceia recostara sobre o seu peito, quando, dá uma olhadinha em João 21, João 21 e o versículo 20. João capítulo 21, versículo 20, olha só. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava e que na ceia se recostara também sobre o seu peito e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Recostaram também sobre o teu peito, o que nos mostra que se trata de uma figura humana, tá? Mas uma prova de que Jesus, né, estava ali como um homem, como carne, sim. E olha, ainda em 1 João, no capítulo 1, o versículo 1 também, tá? Quando diz: contemplou e tocou, e viu também, né? Deixa eu abrir aqui para vocês, que fica melhor, porque estou evitando, estou citando as referências para o vídeo não ficar tão longo, que tem pessoas lá, tá ficando muito longo, aí acaba não dando para assistir. Mas aquelas referências que eu não ler, que eu citar, aí vocês ficam à vontade para poder verificar, tá? E qualquer dúvida deixa no comentário, são referências que você pode estar acrescentando nas lições para passar naqueles que são professores. E aí, vamos lá, para essa referência, tá em 1 João 1:1, olha só, o que era desde o princípio, o que vimos, ou seja, viu, ver, com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Então essas três expressões, ó, ouviu, viu, ouviu, viu, contemplou, ou seja, tocou, o verbo da vida. Nós vamos ver que se trata, você não toca em o espírito. Você só toca em algo que é concreto. É abstrato, você não consegue, mas aquele que é concreto, você consegue tanto ver como tocar. O vento, ele é abstrato, você apenas vê, sente, né? Hoje nós só conseguimos ver, sentir a presença, mas quando Jesus se encarnou, quando ele estava aqui como homem, né, se via a olho nu, se tocava em Jesus. A própria mulher do fluxo sanguíneo, né, a Bíblia diz que ela rompeu ali a multidão, né, com fé, e ela dizia o quê na sua mente? Se eu apenas tocar em suas vestes, eu serei curada. E quando ela tocou nas vestes de Jesus, né, a Bíblia nos conta que Jesus sentiu que virtude dele saiu. E a virtude que saiu dele foi o que liberou a cura para aquela mulher. Quando a viúva de Naim, né, ela está saindo da cidade para poder sepultar o seu filho, a Bíblia diz que Jesus entra, né, com aqueles que estavam o seguindo, e Jesus tocou no esquife, e no momento que Jesus toca no esquife, aquele menino ressuscitou. Então essas são provas, né, que se trata de um homem que possuía carne e osso, assim como nós possuímos. E a Bíblia chama Jesus de homem, e nós vamos ver algumas expressões, algumas passagens desta, por exemplo, Mateus no capítulo 1. Olha só, Mateus no capítulo 1, do 1 ao 17, eu vou estar lendo alguns versículos para não ficar muito grande, tá? Depois vocês continuam lendo e conferindo, tá? No capítulo 1 de Mateus, nós temos o quê? Uma genealogia de Jesus Cristo. Só se tem uma genealogia quando se trata de quê? De homens. Espíritos não têm genealogia. Quando você vai falar de anjos, por exemplo, que a Bíblia cita Gabriel, cita Miguel, não existe uma genealogia. Mas
como Jesus Cristo, o Evangelho de Mateus, ele traz para a gente a genealogia de Jesus Cristo, né, relatando, né, qual é a genealogia ancestral de Jesus, pela linha dele paterna, né, que é de José, porque era um costume judaico trazer essas genealogias. E José, ele não era pai biológico de Jesus, mas contudo ele era o pai legal de Jesus. E aí Mateus traz essa genealogia para nós. O primeiro versículo ele diz: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Porque José era descendente de Davi, era descendente de Abraão, e aí começa as gerações, a genealogia. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, e aí nós vamos descendo em toda a genealogia até chegarmos no versículo 15, onde diz assim: Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou a Martã, Martã gerou a Jacó, Jacó gerou a José, que é marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo, de sorte que todas as gerações, de Abraão até Davi, são 14 gerações, desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e desde a deportação da Babilônia até Cristo, 14 gerações. Então Jesus, como homem, ele está incluso também na genealogia, e Mateus começa descrevendo e citando a genealogia de Jesus Cristo, ok? E vamos lá. E a segunda família de Maria, né, que era sua mãe biológica também, e a gente vai ver isso lá em Lucas, capítulo 3, o versículo 23. Lucas, capítulo 3, a partir do versículo 23, Lucas 3, a partir do versículo 23 até o 38. Nós não vamos ler todo também, porque senão fica muito grande, mas você pode conferir, tá? Depois pega essa Bíblia e confere. Eu vou ler só alguns versículos, porque senão fica muito grande a lição, e aí vocês conferem. O primeiro versículo diz assim: o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava de filho de José e José de Eli. E aí começa a trazer toda a geração novamente, né? A genealogia de Jesus Cristo, a dos seus descendentes, dos seus ancestrais, né? José, e também de Maria. Então nós vamos termos, né, sempre isso em mente, para que nós possamos defender a nossa fé. Quando alguém diz: não, Jesus esteve aqui sim, mas era divino, era 100% homem e 100% Deus. Não, era somente 100% homem. Por isso que quando ele está lá no jardim, né, quando ele vai orar, lá no jardim do Getsemane, a Bíblia diz que ele sofria, né, essa grande agonia, a tristeza, o sofrimento todo que ele já estava pressentindo ali o que iria acontecer. Nós vamos ver lá no livro, na passagem onde Lázaro, né, morre, Jesus ele chorou, ou seja, nós vamos ver que Jesus possui sentimentos. Jesus esboça ali os seus sentimentos. Diz que Jesus se moveu de íntima compaixão quando viu, né, a viúva de Naim indo sepultar o seu único filho. Jesus moveu-se de íntima compaixão. Então essas reações humanas, todos esses sentimentos que o homem possui, ele também exerceu, ele também tinha, ele também possuía, ok? Vamos lá, gente, continuando, ainda em João 19, o versículo 5, Evangelho de João 19, e o versículo 5, diz assim: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Qual é essa passagem? Nós estamos falando do publicano Zaqueu, né, que ele queria ver Jesus e ele possuía, né, a baixa estatura, e devido à multidão que estava seguindo, isso seria empecilho para que ele pudesse ver. Então ele sobe na primeira figueira que ele encontra, e por sinal era uma figueira brava. Ele sobe porque ele estava determinado a ver Jesus. E a Bíblia diz que quando Jesus chegou àquele lugar, Jesus olhou para cima e viu quem?
Zaqueu. Isso aí provando então a humanidade de Jesus, que como homem ele estava conduzindo, a multidão estava, né, seguindo a Jesus, e ele olha e vê quem? Zaqueu. E nós vamos ver ele fazendo sinais e prodígios, né? Todos esses sinais que Jesus fazia era aprovado por Deus, né? As maravilhas, né? Todos os prodígios que nós vemos na história, tudo isso eram sinais que seguiam que Deus por ele fez no meio de vós. Por isso que quando Jesus está batizando, a voz que se escuta durante o batismo, onde o próprio Pai diz: este é o meu filho amado. Quem o batizou? João Batista. Ele, assim como todos aqueles, quando João Batista pregava o evangelho, que descia-se as águas, que era uma confissão pública, né? O batismo ali era uma confissão pública de que aquela pessoa agora estava entregando a sua vida a Jesus Cristo. O próprio Jesus também deu esse exemplo, né? deixando ser batizado por João Batista, e naquele momento em que ele está sendo batizado ali, assim como os demais também que desciam as águas, quando João Batista pregava e anunciava o evangelho, o próprio João Batista, ele deixa claro, ele diz, deixa eu abrir aqui pra gente, quando ele, lá no livro de Mateus, no capítulo 3, Mateus capítulo 3, a partir do versículo 1, João Batista diz assim: naquele dia apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu, porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que diz: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as vossas veredas. João está batizando, pregando a palavra, pregando o evangelho no deserto. As pessoas que se convertiam, elas se batizavam porque era um sinal de confissão pública de que agora eles professavam a mesma fé que João Batista, eles também criam no Deus de Israel. E então Jesus, né, também é batizado a partir do versículo 13, né, do capítulo 3 de Mateus, diz: então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Assim como as demais pessoas que desciam as águas, o próprio Jesus também veio até a Galiléia para ser batizado por João. E aí João diz assim, mas João opunha a batizar, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, vens tu a mim? Porque João Batista sabia que se tratava do Cordeiro de Deus, daquele que veio para tirar o pecado do mundo, aquele o qual ele veio, né, antecedeu para preparar o caminho para ele. E João acha ele indigno de batizar. E Jesus disse assim, deixa pois agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que ele abriu os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então é mais uma prova da humanidade de Jesus Cristo, né? Que assim como o homem, assim como eu e você temos a necessidade também de descer as águas, também Jesus Cristo desceu as águas, batismais, tá? E qual foi o propósito, gente, da encarnação do Verbo? Qual o propósito da encarnação de Jesus Cristo? O primeiro propósito é revelar Deus ao homem, através da encarnação do Verbo, né? A gente vai ver inúmeros propósitos, né, dessa encarnação. Prover um sacrifício para efeito pelo pecado, porque assim como eu citei lá no início, o pecado tinha entrado por um homem que Jesus fez ele puro, fez ele santo, sem pecado algum, inocente. Também precisava que um homem dessa mesma forma como Adão fosse gerado, viesse para que o pecado fosse retirado do mundo. Por isso, no sistema sacrificial, os animais deveriam ser puros, limpos, sem mancha, sem mácula. Tudo isso, né, referindo-se a Jesus, que era assim que precisaria ser, né, para que houvesse o perdão dos nossos pecados. Alguém que não tivesse pecado, alguém puro e santo. E também com outro propósito, demonstrar a glória de Deus, né, através da vida deste homem, cumprir os decretos do Senhor Jesus, conforme está lá em Gálatas 4, o versículo 4, ser um mediador entre Deus e os homens, conforme está em Hebreus 12 e versículo 24, trazer paz aos homens na terra, conforme está em Lucas 2, o versículo 14, e outros propósitos. Revelar Deus ao homem. Está lá em João, capítulo 1 e o versículo 18. João, capítulo 1 e o versículo 18 diz assim,
Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Este o fez conhecer. Ou seja, foi revelado aos homens. Jesus, né, é a expressão do ser de Deus. Deixa eu... até que senão vai parar o vídeo. E aí, quais outros propósitos, né, que tem? Destruir as obras do diabo. E a gente vai ver isto claramente lá em 1 João 3:8. 1 João 3:8. Olha o que ele diz. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer a obra do diabo. Então esse é mais um dos propósitos de Jesus ter sido encarnado, para desfazer as obras do diabo. Outro propósito é tornar possível a morte do Redentor. Sem a encarnação não haveria possibilidade dele ter sido morto na cruz do Calvário por nós. O Verbo, né, ele não poderia morrer. Quem é o Verbo? É Jesus Cristo. Porque Deus não é passível de morte. Mas, olha Hebreus 2:9. Vamos lá para o livro de Hebreus. Capítulo 2, o versículo 9, nos ensina assim, ó. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Para que pela graça de Deus provasse a morte por todo. Cristo, nós sabemos que ele experimentou a humilhação, o sofrimento da sua morte foi em favor de todos nós, em favor da humanidade. A sua morte não foi uma expiação limitada, não, como era o sacrifício, o sistema sacrificial lá no Antigo Testamento, que todas as vezes que o homem pecava, era necessário ser sacrificado um animal, né? A culpa do homem era transferida para aquele animal e assim ele era sacrificado, para haver ali o perdão do seu pecado, mas não era algo perfeito, porque todas as vezes pecou, um animal perdia a sua vida, era sacrificado para o perdão. Jesus Cristo não, foi o sacrifício perfeito, expiação ilimitada, né? Por isso, ele suportou o castigo do pecado de toda a humanidade, sua morte ela é eficaz para a redenção dos nossos pecados, para a remissão dos nossos pecados. E outro objetivo é ser o nosso sumo sacerdote. Hebreus mesmo, no capítulo 4, do versículo 14 e 16, diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Olha só, porém, mais um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Como nós, quando ele se fez homem, quando ele esteve aqui durante os 33 anos, foi tentado em tudo, mas não pecou, ele venceu. Por isso que ele diz que nós também podemos vencer. 16. Cheguemos, pois, com confiança no trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Jesus, ele viveu como homem, por isso se compadece e intercede por nós, né, ao Pai. Ele é o nosso intercessor, ele é o nosso mediador, e é por isso que nós clamamos e buscamos, né? Confiamos nas suas promessas e sabemos que um dia ele retornará para nos buscar, tá? Então nós possamos aprendermos, né? Sabemos que existem, né, linhas, pensamentos contrários, negando, né, a encarnação de Jesus, e nós devemos crermos naquilo que a Bíblia nos ensina, naquilo que a Bíblia nos revela a respeito, né, da verdade, da encarnação de Cristo, porque esses enganadores, né, o propósito deles é exatamente esse, negar a verdade. Negar sobre o nascimento, negar sobre a ressurreição, né, que nós vamos ver isso em outras lições, né, e tudo isso é propósito de Satanás para que para que as pessoas não venham ter conhecimento de Cristo Jesus, mas leiam a palavra, buscam no Senhor discernimento, porque a Bíblia ela é verdadeira, né, ela é eficaz. Foram escritas por homens, sim, mas foram escritas por homens inspirados pelo Espírito Santo, e foi deixada para que nós pudéssemos aprender não só com
o que é correto, mas com os erros, né, que as pessoas cometeram, porque a Bíblia ela é tão verdadeira, é algo tão sério, que ela não mostra apenas a perfeição, apenas o que é correto, mas ele mostra os defeitos de pessoas, erros, pecados de outras pessoas, né, falhas de outras pessoas cometeram, para que nós possamos ver, cometê-las não, mas para que nós possamos ver, ter como exemplo e não cometer os mesmos erros. Então, há veracidade nessa palavra, a palavra ela é verdadeira, e essa palavra ela se cumpre em nossas vidas. Então, que nós não viemos fugir dela, nós não precisamos, como nós estudamos em outras lições, de outros livros para além da Bíblia. A Bíblia é o nosso manual, o nosso guia de conduta, assim como nós citamos religiões que têm outros livros, que a Bíblia é tal livro para que possa, né, ser moldado, para que as pessoas venham a ter... Não, é somente a palavra. Nós temos sim livros que nos ajudam a compreender a palavra, não que faça parte da palavra, mas que nos ajuda a compreendê-la. E nós precisamos, ore, peça discernimento ao Senhor para que venha ter a compreensão, para que você possa estar abrindo os olhos de outras pessoas, levando essa verdade também. Quero agradecer a cada um daqueles que se dispuseram, né, a estar aqui acompanhando esta lição, que o Senhor Jesus possa os abençoar, né, que nós possamos, né, sermos guiados pelo Espírito Santo em tudo, e que o Senhor possa conceder uma boa aula para todos, né, aqueles que irão ministrar agora nesse próximo domingo. E como eu falei, gente, pode deixar suas sugestões no comentário, tá? Deixa, se tiver dúvida, pode deixar também. Se tiver algum questionamento, pode deixar, porque o nosso propósito aqui é levar a palavra, melhorar a cada dia para que possa estar alcançando outras pessoas, é de alertar, é de abrir os olhos, é de aprendermos juntos também, porque nós aprendemos cada vez que nós sentamos para ensinar, nós acabamos aprendendo mais ainda, né? E que essa palavra ela possa ser levada, alcançada a outras pessoas, porque esse é o nosso propósito, esse é o nosso id, levar a palavra do Senhor a todo mundo, para que essas pessoas venham a crer em Cristo, para que elas venham se despertar, para que haja, né, a salvação, que haja, né, almas para o reino de Cristo. E este é o meio que nós temos de expandir essa palavra, que você possa ser também este canal de bênção, para que o Senhor possa usar, compartilhando com outras pessoas, ajudando outras pessoas a vir ter o conhecimento dessa palavra, tá? Quero agradecer a cada um que se dispôs a estar participando nessa tarde, né, que separou este tempinho, aqueles que ainda irão ver também, que o Senhor possa os abençoar e que o Senhor esteja conosco, né? Hoje e sempre eu quero orar com você, ore por mim também, e vamos orar junto. Coloca a mão aí no seu coração e vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, eu quero lhe agradecer por este momento que o Senhor nos concedeu mais uma vez, de estarmos falando, Pai, da Tua palavra. Quero lhe agradecer por cada vida que se dispôs a estar neste momento, a ouvir, a participar desta aula. Pai, cada uma daquelas que ainda irão, Pai, ser alcançadas através dessa mensagem. Eu lhe peço que o Senhor venha dar em entendimento, porque nós temos um propósito, Pai, de levarmos a Tua palavra para que as pessoas venham abrir os olhos, para que as pessoas venham estar alerta contra, Pai, aqueles enganadores, aqueles que se levantam e se levantarão ainda para professar um outro Cristo, professar um outro evangelho, trazendo engano a tantas pessoas que não têm o conhecimento. Mas o Senhor nos deixa essa oportunidade de levar a Tua palavra, de trazermos, Pai, entendimento, de trazer luz aonde coisas estavam obscuras. Pai, assim eu lhe peço que o Senhor continue a trabalhar em nossa mente, em nossos corações, nos dando, Pai, a cada dia o discernimento, que nós possamos guardar a Tua palavra em nosso coração, para que nós não venhamos pecar contra Ti. Quero entregar cada vida, Pai, que está nesta hora a orar também neste momento. Pai, que o Senhor possa ajudar, tira todo o mal, trabalhando, Pai, em cada mente, repreendendo todo pensamento contrário, pensamentos sujos, pensamentos que têm desagradado ao Senhor. Muitos deles, Pai, têm sido provocados pelo inimigo de nossas almas para causar o pecado, mas que o Senhor possa brindar essa mente neste momento. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu lhe peço, eu quero colocar nas Tuas mãos nesta hora, Pai, tudo que o inimigo tem feito, Pai, para provocar dúvidas, Pai, para provocar, Pai, o distanciamento, quebras de alianças, que o Senhor nesta hora possa jogar por terra em nome de Jesus Cristo. Guarda, Pai, cada uma dessas pessoas que venham manter-se firme, Deus, na Tua palavra, que não venha abrir mão, Pai amado, do Teu reino, mas que o Senhor possa fortalecê-las dia após dia para permanecer firme. Pai, eu lhe agradeço, nos ajude,
Nos ajuda a lhe servir melhor a cada dia. Tira de nós tudo que vier, Pai, atrapalhar no nosso relacionamento com o Senhor. Que nós possamos vivermos em santidade, procurarmos, Pai, cada dia mais agradarmos ao Senhor. Pai, se tiver alguém enfermo, eu entrego nas tuas mãos. Que o Senhor possa tocar nessa enfermidade agora, onde ela estiver alojada, não importa qual seja, porque o Senhor é o médico dos médicos. O Senhor continua, Pai, a operar, a curar e a sarar. Que o Senhor possa, Pai, neste momento tocar e trazer a cura, se assim for a tua vontade. Pessoas que estão afastadas, Pai, dos teus caminhos, eu lhe apresento nesta hora. Pai, que o Senhor possa trabalhar nessa mente, para que possa retornar, voltar aos teus caminhos. Pai, o Senhor, eu lhe agradeço, já crendo, Pai, nas vitórias, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que o Senhor Jesus possa os abençoar, que o Senhor Jesus esteja sempre contigo e com a tua casa, hoje e sempre, em nome de Jesus, e a paz esteja com todos vós, tá? E até a nossa próxima live, em nome de Jesus.